Vocês viram? Eu quase deu pro lado ali, mas não dei. Não dei, estou aqui. Welcome again, bem-vindos de volta, alunos do terceiro ano, para mais uma aula de Review and Exercise sobre o tema de Connectives. Foi isso que a gente viu na nossa aula 6, foi isso que a gente viu na nossa aula 5. Terminou, inclusive, a partir de agora, depois que a gente finalizar a nossa revisão, nossa atividade, a gente vai entrar em outra seara, uma seara, inclusive, muito importante. E, basicamente, nossa última aula de conteúdo fortíssimo, que é a aula 9, vai ser uma aula, assim, mais, assim, de um conteúdo mais leve, mas ainda importante, tá? Então, olha só, nós vamos ter a nossa aula 6.2, coloca aqui de review, revisão, vamos fazer a revisão dos connectives. Tela aqui atrás de mim, director, please. Exatamente, só que eu tenho que aparecer, né? Então, olha, ó, 6.2, Linking Ideas, Mastering English Connectives, ou seja, você vai dominar, vai ser master aí, ou seja, você vai ser um mestre em conectivos no inglês, porque você já é bom no português, você só precisa saber de mais palavras em inglês. Temos aí todos que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos o de time, /sequence, tempo e sequência, nós vemos também de example, illustration, ou seja, de exemplo, ilustração, comparison, comparação. Também vimos de condition, condição, emphasis, de corretivo de ênfase e a questão de conclusion, ou seja, de conclusão também. Vamos lembrar lá de algumas palavrinhas? Let's go lá na tela. Time/sequence, ou seja, tempo e sequência. Nós vimos as palavras first. Tem umas aqui que eu acho que eu não sei se estava na aula, não. Não sei se estava essa first, não. First é primeiro. Tem o first, tem o then, que estava na nossa aula, que é o depois. Temos o after, depois ou então, né? Esse after que vai ser o quê? Depois, não antes. É o after that. Meanwhile, que é essa questão de enquanto isso. Então, after that, depois disso, the results were analyzed, ou seja, depois disso, os resultados foram analisados. Meanwhile, the team prepared the report. Enquanto isso, o time preparou, ou a equipe preparou aí o report. Beleza? Temos o example illustration. Vamos lá, nós vimos such as, assim como, in particular, que é em particular, for instance, por exemplo, não sei se em particular estava na nossa aula, pode ser que não. Outdoor activities such as hiking and cycling are popular, ou seja, atividades fora, né? De fora, do lado de fora, onde você fica na parte externa de um local, na rua, enfim, como a questão do hiking e do ciclismo, são populares. Hiking é aquela questão da... Esqueci a palavra em português. A gente usa hiking, né? Então vai ficar hiking mesmo. One subject in particular is very challenging, ou seja, um assunto em particular é muito desafiador. De comparison, nós vimos as palavras likewise, ou seja, assim como, a gente não tava essa palavra na nossa aula, mas você aprendeu ela aqui agora. Likewise também é de comparison, que é assim como. In the same way, da mesma forma. Whereas e similarly, ou seja, tudo com essa ideia de comparação. Similarly, similarmente, né? E temos aqui she prefers tea, whereas he likes coffee. Então, ela prefere o chá enquanto ele prefere, né, a questão do café. Likewise, the second method saves time. Ou seja, assim como o segundo método, a questão do tempo não é salva, gente. Como é a questão? É poupa tempo. Eu vou usar a palavra poupa tempo que dá na mesma. Poupa o tempo aí da gente. E para poupar nosso tempo, nós temos aí a condition, if, unless, as long as, provided that, ou seja, se, ao menos que, provided that, as long as, com a mesma situação. Temos o, eu não vou falar as frases por causa do nosso tempo, tá? Emphasis, que vai ser o indeed, in fact, above all, especially, ou seja, tudo na questão de concordar, de fato. Também vai ser essa questão de fato, acima de tudo, especialmente. Conclusion, in conclusion, conclusão. To sum up, para resumir. Overall, essa questão também de modo geral. Therefore, todas essas palavras, elas fazem parte da conclusion, dos nossos conectivos de conclusion. Não vou ler essas frasezinhas,
porque já passamos os 5 minutos de revisão e por isso não vai dar pra gente fazer isso. Tem um errinho aqui de slide, tá, gente? Mas vocês esquecem esse erro aí. E chegou o momento da sua atividade de sala. Pena que não deu pra falar tudo, tive que fazer correndo. Mas tudo bem, vocês vão praticar agora, é isso que importa. Be right back. Se o tempo... Opa! I'm back! Estou de volta para nossa correction. Só estava aqui pensando, se o nosso tempo de aula tivesse sido menor, eu teria ficado mais tempo na nossa revisão, mas como foi ali, chegando aos 40 minutos, então eu não quis ficar mais tempo, porque a gente já tem uma leitura de texto, tem a questão das atividades. Então, a nossa atividade chegou o momento de você fazer tirar suas questions. Não posso mostrar agora porque tô aqui sem meu passador. Vamos lá para a tela, let's go. Atividade de sala, momento de você tirar as suas... Agora sim, questions, suas dúvidas. Foram muitas? I hope not. Espero que não. Temos um texto aí chamado Learning a New Language, ou seja, aprendendo uma nova língua. Temos aí tradução não, interpretação, porque a tradução vai ser daqui a pouco. Temos também questões de gramática e vamos começar a correção, porque time is money, my friend. Tempo é dinheiro. E vamos começar a partir de agora. Learn a new language, ou seja, aprendendo uma nova língua. E aí? O que diz isso? Vamos descobrir? Agora, learn a new language is a challenge process. Ou seja, aprender uma nova língua é um processo desafiador. Bem desafiador. But it is also extremely rewarding, mas é também extremamente gratificante. First, many people decide to study a foreign language because they want better job opportunities. Primeiro, em primeiro lugar, muitas pessoas decidem estudar uma língua estrangeira, foreign language, porque eles querem um trabalho, uma oportunidade de trabalho melhor, né? Pelo menos dizem isso. In addition, né? Ou seja, usando aí meu conectivo de quê? Dessa questão de você colocar mais uma informação, ou seja, desculpa, eu bocejei aqui do nada. In addition, learning another language allows individuals to understand different cultures and traditions. Ou seja, além disso, in addition, aprender uma língua nova permite o indivíduo entender diferentes culturas, obviamente, e tradições. For example, outro conectivo. Por exemplo, when people learn in English, quando as pessoas aprendem inglês, they can communicate with others from many countries. Eles podem se comunicar com outros de muitos países. Também puderam. O inglês é a língua mais falada do mundo, então você vai ter muito mais uma vantagem por conta dessas questões. Moreover, English is widely used in science, obviamente, technology and business. Ou seja, o inglês é amplamente usado em ciência, tecnologia e business. Para quem não sabe, essa questão de business, para quem não sabe, essa questão de... Já até fugiu aqui. É a questão de... Não, me fugiu a palavra em português. É óbvio que eu sei que é business, só que me fugiu. Negócios, pronto. Quase que não sai a palavra negócios em português. É incrível. Business, negócio. Então, obviamente, o inglês é muito mais falado em todo mundo, é muito utilizado nessas áreas e todo mundo sabe disso. Tecnologia, ciência e negócios. As a result, como resultado, those who speak in English often have access to more information. Obviamente, com certeza, como resultado disso, aqueles que falam inglês, geralmente, eles têm acesso a mais informações. Frequentemente, eles têm acesso a mais informações. Aí do nada outro bocejo, mas eu tô aqui de boa, gente. É que essa sala aqui é bem isoladinha e ele
Tá animando a gente. However, entretanto, contudo, todavia, mais, learn a language requires time and effort. Ou seja, entretanto, aprender uma língua requer o que? Tempo e esforço. Não é assim de qualquer forma. Requer esforço também. Beleza? Although some learners feel discouraged at the beginning, they usually improve if they practice regularly. Ou seja, o que quer dizer aqui? Embora alguns alunos, alguns praticantes, né, aprendizes, eles se sintam desanimados no começo ou no início, geralmente eles melhoram se praticam regularmente, porque o lance é a prática. Então, se practice regularly, você vai ter mais chance de você sair da onde você está e, obviamente, improve, melhorar. While studying, it is important to develop all skills. Ou seja, enquanto estuda, é importante, ou durante o estudo, melhor dizer, é importante desenvolver todas as habilidades, que são 4, né? E a habilidade mais difícil é a do speaking, que é aquela habilidade que faz você falar, né? Ou seja, tem a do writing, que é da escrita, tem a do listening, que é de você ouvir, tem a do reading, que é que você consegue ler, e tem a 4ª habilidade mais difícil, que é o speaking. Not only should students read and write, não somente os alunos não devem apenas ler e escrever, but also they should listen and speak, mas eles também deveriam ouvir e falar, ou seja, as 4 habilidades exatamente aqui. Read, write, ou seja, reading, writing vai ser de outra forma que vai estar escrito, listening e o speaking, tá? Tudo com NG que não tá, mas enfim. In fact, listening to music or watching movies can help a lot. Ou seja, de fato, escutar músicas ou assistir filmes pode ajudar bastante. Similarly, speaking with native speakers improves pronunciation and confidence. Com certeza. Obviamente. Da mesma forma, falar com nativos, pessoas, né, que falam já a língua naturalmente, melhora a pronúncia e também o quê? O que é confidence? Não é confidência, não é um falso cognato, é a questão da confiança. Sometimes learners make mistakes. Nevertheless, mistakes are part of the learning process. Ou seja, algumas vezes os estudantes, né, as pessoas que estão aprendendo, cometem erros. Ainda assim, no entanto, erros são parte do processo de aprendizado. If students give up, se os alunos desistirem, they will not succeed. Eles não irão atingir, né? Não terão sucesso, não atingem um sucesso. Portanto, therefore, perseverance is essential. A perseverança é essencial. In conclusion, né, para finalizar, em conclusão, learning a new language, aprender uma nova língua, may be difficult, pode ser difícil, yet it is a valuable experience that opens many doors in life. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer, para finalizar, que, em conclusão, aprender um novo idioma pode ser difícil, mas é uma experiência valiosa que abre muitas portas na vida. Eu tenho quase 5 minutos para corrigir tudo. Let's go! O texto nem é longo, mas a gente ficou bastante tempo. E a número 1. De acordo com o texto, qual é uma das principais razões pelas quais as pessoas decidem aprender uma nova língua? Aqui entra muito também o teu conhecimento de mundo. A gente sabe por que as pessoas querem aprender uma nova língua. Tem diversos motivos. Mas tem uma que foi dada lá no texto e também você segue o teu conhecimento de mundo em relação às pessoas, né? Ao que as pessoas querem ao aprender uma língua. Evitar cometer erros não faz o menor sentido. Viajar sem estudar cultura também não faz o menor sentido. Ter melhores oportunidades de trabalho foi exatamente o que foi dito lá pra gente, que é a resposta correta. Substituir a sua língua materna? Nada a ver, não tem como substituir. Aprender apenas regras gramaticais? Enfim, só para quem é doido por gramática, assim como eu, mas não faz o menor sentido. E essa resposta estava bem aqui, ó.
Primeiro, muitas pessoas decidem estudar uma língua estrangeira porque elas querem ter oportunidade de trabalho melhor. Ou seja, tá aí, né? Tá certo. Na 2, de acordo com o texto, como os estudantes devem encarar o aprendizado de uma língua. E aí, focando apenas na leitura? Lógico que não. Não somente. Evitando erros a qualquer custo? Claro que não. A gente vai errar, você vai errar, nós erramos, nós não somos robôs. Ninguém aqui vai saber de tudo o tempo inteiro e tudo de uma forma geral não vai. Nem no português você sabe todos os vocabulários. Que imagina em outra língua. Então, assim, né? Estudando apenas quando se sentem motivados? Também não. No caso de alguns aí nunca vão estudar, né? Pelo amor de Deus, nem pensar. Praticando, falo caso de alguns, não vocês. Imagina, vocês com certeza estudam, que é uma beleza. Eu falo de modo geral. Praticando regularmente e desenvolvendo todas as habilidades é o que me chama a atenção. Aprendendo vocabulário sem contexto? Como assim? Como é que aprende vocabulário sem contexto? Não tem a menor ideia. Aliás, não faz a menor ideia. Ou não faz o menor sentido. Eita, professora, teacher tá demais. Praticando regularmente, desenvolvendo todas as habilidades, as skills, que tá lá no texto também. Que acho que foi nessa parte aqui, ó. Not only should students read and write, but also they should listen and speak. In fact, lá, lá, lá. E aqui ele também fala que se eles praticarem regularmente, enquanto questão de estudar, é importante desenvolver todas as habilidades. E aí, as skills aqui é a palavra habilidade, e logo em seguida ele fala essa questão de ler, de escrever e tal, ouvir e falar. Então, a resposta é a letra D, de dado. Bora para 3. 3. Complete as sentenças com os conectores abaixo. Temos in conclusion, while, whereas, unless e similarly. Já temos a resposta de todos. Maravilha, porque eu esqueci de fazer aquela questão, né? De todos, inclusive. Perfeito, esqueci. Não gosto quando acontece isso, porque eu gosto de fazer suspense. Mas não arrumei aqui o bichinho. Então vamos lá. Na letra A, como você viu, ficou unless. Por que ficou unless? You won't achieve your goals. Você não vai alcançar seus objetivos. Por quê? Ao menos que you make an effort. A menos que você faça um esforço. Então aqui a ideia é exatamente de mostrar uma situação e aí uma condição, né? Que é você fazer o esforço. Então unless é essa questão do conectivo de condition. Ao menos que. While studying, he was also working part-time. Ou seja, enquanto estudava, ele também trabalhava, essa questão aí, trabalhava, né, ali na segunda situação. Então, essa questão de usar o conectivo while aqui para dizer que duas situações aconteciam praticamente ao mesmo tempo. In conclusion, students should manage their time more efficiently. Ou seja, aqui vai ser essa questão da conclusão, que fala uma ideia para fechar alguma situação, né, de todos que tem, em que conclusion que ficaria melhor. Os alunos deveriam dar uma arrumadinha, esqueci a palavra em português para essa palavra manager. Sempre está acontecendo isso, o tempo deles mais eficientemente. Deixa eu lembrar que a palavra manage. Manager, lógico que eu sei o que significa. Que nem a história do business lá. Vai vir na minha cabeça em algum momento. Mas enquanto não vem, a gente vai dar um jeitinho aqui para lembrar dela. Que é a questão do quê? De gerenciar, exatamente. Gerenciar o tempo delas, obviamente. E vai ser o in conclusion. Na letra D, she's very good at science. Ela é muito boa na ciência. Similarly, she performs well in math. Ou seja, aqui você tem essa questão de dizer que ela é boa em ciência e que ela também é boa, que ela performa bem em matemática. Então aqui você vai usar esse conectivo similarly, aquele conectivo de quê? Você sabe muito bem, de comparison, de comparação. She enjoys studying languages. Ela gosta de estudar línguas, whereas her brother prefers exact sciences, ou seja, ciência exata. Então aqui nessa nossa letra E, você iria usar o último que sobrou, né? Iria ficar somente o whereas. Eu não sei se você faz da letra A, vocês fazem assim, eu vou primeiro escolher esse porque é o mais fácil, enfim. Mas sobrou o nosso enquanto. Então, olha só, ela curte estudar em línguas enquanto o irmão dela prefere estudar ciência, também nessa questão de comparison. Tudo bem?
já estava respondido. E aí na nossa letra não, número 4, na nossa última, era para você ler as frases e escrever a função do conectivo destacado. Aqui era para você dizer se é tempo, comparação, condição, ênfase ou conclusion, conclusão. Na letra A ficou tempo, fácil, por causa do when. When indica tempo, time, sequence, beleza? Function, função dela é esse. When I arrived home, everyone was sleeping. Quando eu cheguei em casa, todo mundo estava dormindo. Na letra B, he's taller than his brother. Then com A, eu não sei se eu destaquei isso lá na nossa aula, eu falei que ia destacar, porque then com E é aquela questão do depois, então, e o then com A na questão de comparison, de comparação. Ele é mais alto do que o irmão dele. If you don't study, you won't pass. If, a function dele, a função é de condition, de condição, que é nosso se, nossa conjunção se. Se você não estudar, você não passará. E é isso, gente. Fiquei para vocês mais uma atividade, que na verdade é a número 4, tem o restante dela, que eu achando que eu tinha terminado. Na letra D, she is, in fact, the best student in the class. Esse in fact, todo mundo sabe que é ênfase, emphasis. Na verdade, ela é, na verdade, aí vai ênfase aqui, a melhor estudante da sala. The test was very difficult. Therefore, many students failed. Aqui vai ser aquela ideia de conclusion, que o therefore, além de consequência, vai ser também para conclusion. Então, o teste foi muito difícil, portanto, muitos estudantes se deram mal, não passaram. E a function aqui é conclusion. Agora sim, chegamos nas nossas referências e na nossa conclusion, na nossa conclusão da nossa aula 6.2. Próxima aula, tanto a próxima 7 e a 8, nós vamos ter um assunto muito importante chamado phrasal verbs. Fiquem ligados, porque esse assunto é realmente um dos mais importantes que vocês vão ver aqui no terceiro ano para o seu Enem, ok? So, see you next class. Bye, bye.